adoramos Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Todo mundo vivo? Amém? Todo mundo vivo? Glória a Deus. O Espírito da vida está em você, amém? Não tem como haver morte aonde mora a vida. Você crê nisso? Não tem como haver morte onde mora a vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Amém? João capítulo 4. Quem achou? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas e nada foge do controle de suas mãos. Sabendo que nada foge do controle de suas mãos, peço que o Senhor continue nos sustentando, com seu braço forte nos direcionando. Tudo que precisamos é ouvir a sua voz, tudo que precisamos é ter a sua direção. Nos ensina, nos instrua nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos estavam aqui nas outras duas mensagens que eu ministrei sobre conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? Levanta a mão só para me saber. Amém? Vamos continuar falando um pouco sobre isso, amém? Amém? Ou quer que mude o assunto? É brincadeira. João capítulo 4, verso 10. Nós vamos falar a respeito de uma mulher que ela se tornou bem conhecida. Porém, através desse texto, Deus me ensinou algumas coisas e me mostrou algumas coisas que eu creio que Deus quer falar conosco, com vocês também nessa noite, amém? Capítulo 4, verso 10 diz assim: Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem é que ele está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é profundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Repita comigo: nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Verso 17: ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher
Então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém? Os últimos títulos eram: conhecer a Deus é uma experiência que nos dá sonhos. Amém? O outro era: conhecer a Deus é uma experiência que nos coloca em uma nova dimensão. Amém? Hoje nós vamos dizer sobre o tema que conhecer a Deus é uma experiência que nos transforma. Amém? E esse texto, ele é propício quando nós falamos acerca de conhecer a Deus. Ele se encaixa exatamente no contexto do que nós já vimos falando e os outros textos que nós falamos, acerca do que os homens que foram citados nas outras mensagens viviam, e o que essa mulher vivia, o que ela conhecia de Deus, e com o que ela estava se deparando. Se você tem dúvida do que as outras mensagens dizia, no YouTube elas estão lá, amém? No canal Ministério Gerando Filhos. Assista, ouça, que eu creio que Deus vai falar com você, amém? Essa mulher ouviu falar de um Deus. O versículo que deixa muito claro isso é o versículo 11. Diz assim, ó: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é profundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Assim como os outros textos que nós falamos, de Moisés, de Josué, ela também ouviu falar acerca de um Deus. Só que eu quero que nós entendamos algumas coisas que se tornaram figuras nesse texto. Quando Jesus fala acerca da água para ela, e Jesus diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Houve algum momento que ela questionou o que Jesus estava querendo dizer. E uma das coisas que ela questionou é: você se julga maior do que o nosso pai Jacó? Alguém se lembra de Jacó ser citado nos outros textos que nós lemos nas outras mensagens? Sim ou não? Jacó era a referência de alguém que conheceu a Deus, que serviu a Deus. Então, no Antigo Testamento,
em diversos textos, quando o povo ia falar de Deus Criador, eles falavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok? Quando ela diz acerca do pai Jacó, não quer dizer que o pai dela era literalmente Jacó. Mas ela estava se referindo exatamente ao Deus de Jacó. Só que Jacó, na caminhada, para aquelas pessoas que estavam à volta, se tornou apenas uma religião. Então, o que ela estava dizendo, você está falando de uma água e está subestimando o que a nossa religião, o que nós ouvimos acerca de Deus até agora. Você está dizendo que você é maior que isso? Não era simplesmente um poço fisicamente que aquela situação representava. Aquele poço fazia com que o povo lembrasse de alguém, de um Deus que era falado por alguém. Mas uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você experimentar de Deus. Tudo que essa mulher tinha tido até aquele momento era um encontro com a religião. Como assim? O Deus de Jacó. O que aquele poço representava? A religião. E ela já tinha bebido água daquele poço. Só que tem um detalhe: a vida dela não foi mudada, porque ela continuava procurando respostas nos relacionamentos. Quantos relacionamentos ela já tinha tido, gente? 5. Tem gente hoje na atualidade que já ganhou dela já. Se você pesquisar na internet, tem gente que está indo para o 14º, 15º casamento. Só que aquele poço, lugar que ela já tinha bebido, representava a religião. Pastor, por que representava a religião? Ela sabia que era o poço que foi furado por Jacó. Nossa, o Deus de Jacó. Pessoas beberam daquele poço, ela bebeu, só que a vida dela não foi transformada. Eu sei que você está de máscara, mas me ajude aí, olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: a religião não tem poder de mudar a sua vida. Você está entendendo? Ela já tinha bebido daquela água, e ela sabia quem tinha furado aquele poço. Aí Jesus diz para ela: se você beber da água, aí ela fala: como assim? Você está querendo dizer que você é maior que nosso pai Jacó? Você está querendo dizer que você é maior que a religião que até hoje foi pregada, a religião dos judeus? E por outro lado, o que Jesus estava querendo dizer é isso que eu estou querendo te dizer mesmo, que eu sou maior que tudo isso. Ela conhecia de certa forma Deus, ela tinha ouvido falar acerca de Deus. Só que até o momento, tudo que ela tinha se encontrado, ou melhor, com o que ela tinha se encontrado era com a religião. O problema da igreja hoje, de uma forma geral, é que o encontro que se tem nos cultos, como igreja, é com a religião. Pastor, como assim? Escute. Conhecer a Deus é uma experiência transformadora. Se isso não acontecer, mesmo você e eu praticando, ou melhor, participando todos os cultos, de todos os cultos, se algo não acontecer na nossa vida, é porque nós estamos nos encontrando com a religião. Nós estamos bebendo da água de um poço, de um Deus de outros. A primeira mensagem que eu ministrei, eu disse algo que para mim é verdadeiro e é o que eu busco. Eu não quero mais viver, e não quero definitivamente viver de experiência de outros. Eu quero ter a minha experiência. E é por isso que o texto que nós lemos dizia: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós vamos falar mais sobre isso na mensagem. Porém, existe algo que estava acontecendo ali.
aquela mulher estava falando com Jesus. Aí talvez você me pergunta, pastor, como conhecer Jesus? Está aqui uma das dicas. Comece falando com Ele. Ok? Comece se relacionando com Ele. Comece se relacionando com Ele. E Ele vai falar com você. Preste bem atenção. O engano que nós temos acerca da oração é que nós pensamos que quanto mais falarmos, mais estamos movendo Deus a nós. Sendo que a realidade é que o que transforma não é o quanto falamos, mas o quanto ouvimos. Ela disse, eu conheço quem furou o poço, eu sei da história. Escute, um monte de gente sabe acerca da Bíblia. Todos os pais ensinam os filhos, ou 99%, que existe papai do céu. Sim ou não? Todo mundo já ouviu isso. Mas Deus não quer que você o conheça como o papai do céu. Ele quer que você o conheça como seu pai. E Ele se revela na sua dimensão, se assim posso dizer, como papai do céu. Para quem entende que Ele é seu pai. Quando eu falo isso, é porque imagine, papai do céu, isso é poderoso. Você já imaginou isso? Papai do céu. Alguém pode medir o céu? Escute, seu pai é o Criador dos céus. Algo que não pode se medir. E Jesus começa um diálogo com essa mulher. E ele começa a falar algumas coisas. E ela já coloca logo o que ela sabe. Já encontrou gente assim, gente? Você começa a falar de Deus, falar de algumas coisas e ela quer mostrar que ela sabe também. Escute, eu vou repetir o que eu disse outro dia aqui. O que muda a minha vida e a sua vida não é o quanto sabemos de Deus, mas sim o quanto experimentamos dele. Saber acerca do Deus de Jacó, ela já sabia. Ela já tinha ouvido falar acerca de Deus, a respeito de Deus, porque ela estava falando para Jesus, ó, esse poço aqui, tipo assim, você não sabe, né? A religião tem muito isso, tá, gente? E quando eu falo de religião, não estou falando de outra igreja, não estou falando de nada, não, estou falando da religião que existe em nós. Quem não é religioso, atire a primeira pedra. Se você não se acha um, é porque você já é um. Como assim? A religião é tudo aquilo que resume a sua vida com Deus em práticas vazias, sem realidade. Pastor, o que é de fato religião era o que acontecia com essa mulher. É você ouvir falar de Deus, é você beber de uma água que não transforma a sua vida. É nós bebemos de uma água que não transforma a nossa vida. Eu não sei você, mas existem momentos na minha vida que eu estou buscando a Deus e eu olho e falo, Deus, não é possível. Eu quero ir mais fundo. Eu quero te conhecer de uma forma diferente. Eu não sei qual é a sua oração, mas tem algumas orações minhas que talvez, sei lá, revele soberba, eu não sei. Mas eu digo, Deus, eu quero te conhecer como nunca ninguém conheceu. Credo, pastor, o senhor quer ser melhor que todo mundo? Muito pelo contrário. Eu só quero conhecer aquele que é melhor que todo mundo. Porque eu sei que quanto mais eu conhecer dele, que é manso e humilde, consecutivamente, mais eu vou me tornar manso e humilde. Só que a água que essa mulher tinha bebido, a religião que ela tinha bebido, não tinha transformado a vida dela. Por isso que Jesus disse para ela, ó, cadê seus maridos? Cadê os seus maridos? Existia algo dentro dela que não estava resolvido.
Isso já foi falado outras vezes, mas para mim isso se tornou uma realidade. Essa mulher procurava nos maridos que ela já tinha tido, nos relacionamentos que ela já tinha tido, uma resposta que só Jesus podia trazer para ela. E aí eu quero te dizer uma coisa: existe um vazio dentro de você que é do tamanho de Jesus. Só cabe Ele. Vocês já viram aqueles brinquedos de criança que tem bola, quadrado, retângulo, triângulo? Já ia fazendo errado, né? Já viram? Gente, cabe a bola dentro do triângulo? Cabe o quadrado dentro da bola? Não. É exatamente o que estava acontecendo nesse texto. Ela estava querendo colocar a bola dentro do quadrado. E Jesus estava dizendo: ei, para, está tudo errado. O que se encaixa, a peça que te falta, só eu posso te dar. O encontro que ela tinha tido com o poço de Jacó, a água que ela tinha bebido daquele lugar não tinha trazido respostas para as perguntas que ela tinha, para as indagações que ela tinha. E Jesus estava dizendo: eu sou a resposta que você precisa. Pastor, eu estou cheio de perguntas, eu estou vindo para a igreja todo dia e ainda estou cheio de perguntas. É porque tem alguma coisa errada. Porque quem se encontra com Jesus não fica cheio de pergunta, fica cheio de resposta. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Jesus disse para ela assim: ó, se você beber de mim, do seu interior vai fluir. Sabe o que isso quer dizer? Você não vai ser só saciado, não. Você vai ter água para dar para outros. E o texto diz que Ele é a água que gera vida, não é isso? Vamos ler o verso 10 de novo. Diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que Ele está pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Sabe por que Ele está dizendo água viva? Porque a primeira coisa que acontece quando você se encontra com Cristo é ressurreição. Pastor, como assim? O que estava morto dentro de você recebe vida. E Ele disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, você vai receber vida. Se você me conhecer de fato, se você experimentar de mim, se você conhecer e prosseguir em conhecer, você vai receber vida. Escute, independente da circunstância que você tiver e que eu estiver, nunca pode nos faltar vida. Porque o relacionamento com Deus traz vida. Ela começou uma conversa com Jesus e começou a conhecer Jesus, ok? E depois, no meio dessa conversa, Jesus disse para ela assim: ó, do seu interior vai fluir água viva. E eu entendi exatamente dessa forma. Começa a conversa com Jesus e ela começa a conhecer. Quando Jesus diz para ela: do seu interior vai jorrar água viva, Ele está dizendo: prossiga em conhecer. O que isso significa? Você começa a sua caminhada. Nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Começamos a ouvir dEle. Começamos a experimentar dEle. A realidade de Cristo começa a transformar o nosso interior, a ponto de que Ele não cabe mais dentro de nós. E Ele começa a crescer e começa a jorrar vida por onde nós passarmos. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe evangelho sem Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Não existe igreja, não existe viver em poder, não existe manifestar o reino, não existe orar pelo enfermo se Cristo não for o centro. Se nós de fato não conhecemos e experimentarmos dele, porque a realidade é: nós não temos nada para dar a não ser Cristo.
Jesus começa um diálogo com ela e começa a falar acerca de algumas coisas que ela tinha vivido. Começa a dizer acerca dos relacionamentos que ela tinha tido. Tocou na ferida. Alguém gosta aqui de ficar falando das frustrações que teve? Gosta? Levanta a mão só para me saber. Existem coisas que eu tenho certeza que na sua vida, que se você pudesse apagar, você apagaria. Você se esqueceria. Só que Jesus foi lá e falou: ó, você já se frustrou algumas vezes. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Se o primeiro relacionamento que ela tivesse tido tivesse sido bom para ela, tivesse dado certo, ela tinha saído dele? Se ela saiu é porque alguma coisa deu errado, sim ou não? Se o segundo relacionamento tivesse dado certo, ela tinha permanecido. O terceiro e o quarto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei que você já se frustrou. Só que eu posso resolver isso. Talvez seja essa a sua realidade, diante de algumas circunstâncias. Só que eu tenho uma notícia para te dar hoje. Jesus te diz: eu posso resolver isso. Jesus disse, em outras palavras: se você beber de mim, o seu passado é apagado. E eu mudo a sua condição. Pastor, como assim muda a condição? Porque aí Jesus começa a falar com ela e daqui a pouco fala de adoração. E aí não vai ser aqui, não vai ser ali, não vai ser nesse monte. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: se você beber de mim, você experimentar de mim, você vai se tornar o lugar onde a adoração vai fluir. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não é mais num lugar físico que a adoração, através de um lugar físico que a adoração vai fluir, mas essa adoração vai fluir através de mim e de você. O que Jesus estava dizendo para ela é: bebe de mim, porque você vai se tornar casa de adoração. Tudo que eu e você precisamos é beber dele. Quer ser igreja? Beba dele. Quando é que nós somos igreja? Quando nós temos água para dar. Naturalmente falando, não. Naturalmente ela já tinha conhecido o poço. Escute, Jesus é a pessoa mais linda que você pode conhecer. E quando você conhece Ele, você tem uma experiência transformadora. Nós não conseguimos mais ser o mesmo. E não é só conhecer, mas é prosseguir em conhecer. É experimentar dele. Existe uma palavra que está nesse texto, no versículo 11. Vamos ler. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui buscá-la. Escute, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: o que eu tenho, o que você precisa de fato conhecer, não é natural. Ela não estava conseguindo dimensionar o que Jesus estava dizendo. Mas
que Jesus estava dizendo para ela era que a condição dela seria transformada quando ela de fato conhecesse Jesus. O verso 10, que eu falei sobre conhecer, diz assim, ó: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Diz assim, Jesus respondeu: se você conhecesse. A palavra aí conhecer no original é eixo, que significa experimentar. A palavra no original conhecer do verso 10 significa experimentar. Escute, não é ouvir falar dele, é ouvir falar e experimentar dele, é conhecer e prosseguir em conhecer. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Sabe por que Jesus tocou no assunto que dizia a respeito ao interior daquela mulher? A resposta que ela procurava nos relacionamentos e não tinha. As frustrações que ela já tinha tido. Sabe por que Jesus tocou nesse assunto? Porque é aquilo que Ele quer fazer na sua e na minha vida é de dentro para fora. O que Jesus quer fazer na minha e na sua vida é de dentro para fora. Abriram Colossenses? Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são daqui, da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Pastor, o que esse texto tem a ver com o outro? Escute. Quando nós começamos a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, e começamos a conhecer, experimentar dele, a nossa visão é mudada. Nós falamos sobre isso, não falamos? A nossa dimensão é mudada. Ele diz assim: olhe para o alto, não é isso? Não é isso? A nossa visão é mudada, como nós falamos nas outras semanas. Pense nas coisas do alto. A dimensão é diferente. A preocupação não é literal, natural. Escute, quando de fato nós nos encontramos com Cristo, os valores da nossa vida são transformados. Amém? Os valores da nossa vida são transformados. Eu me lembrei de uma frase agora, que ela é interessante. Pessoas foram feitas para serem amadas e coisas para serem usadas. Quem não teve o valor mudado por Cristo, ama mais as coisas e usa as pessoas. Porém, quando você tem o seu valor mudado por Cristo, você aprende a amar as pessoas e usar as coisas para abençoar as pessoas. Entendeu? Essa aí já é um complemento. Se tudo que Deus nos deu serve só para nós, é porque tem algo errado. Daqui a pouco eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo acerca disso, que são muito fortes. Mas é importante que nós entendamos que tudo que Deus quer fazer é mudar a nossa vida de dentro para fora. Ele quer mudar os nossos valores. É por isso que quando a pessoa de fato
se encontra com Cristo e ela vivia no bar bebendo, o marido vivia no bar bebendo, tudo que ele quer é ficar em casa com a esposa e com os filhos e recuperar o tempo perdido, amém? Amém? Alguém aqui vivia nessa situação? Rapaz, isso é bênção, a igreja era santa aqui já, né? Por quê? Porque quando a pessoa se encontra com Cristo, os valores do reino são restaurados. E preste bem atenção, o que falaram sobre o seu casamento, que ele é uma instituição falida, é mentira, esse não é o valor do reino. O que tem dito, o que as pessoas têm dito acerca de família é mentira, porque Deus criou a família. O problema é que Deus cria algo para Ele sustentar e nós queremos sustentar aquilo que Ele criou. Pastor, por que o casamento não dá certo? Porque a nossa família nunca se encontra, porque nós queremos sustentar aquilo que Ele criou. Se Ele criou, entrega para Ele, deixa Ele direcionar, que tudo vai dar certo. Cristo precisa ser de fato o nosso sustento, Ele precisa ser a rocha que mantém os nossos braços de pé, erguidos. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que nós precisamos de fato conhecer a Cristo. Tudo aquilo que Deus tem para fazer através da igreja, Ele não fará se esta não conhecer de fato o coração dEle. A mulher que nós lemos agora, ela tinha ouvido falar de um Deus de Jacó e sabia que aquele poço foi furado por eles. Porém aquilo se tornou uma religião. Escute, Deus não quer que você trabalhe para Ele. Ah, é, pastor? É. Deus quer que você ame Ele acima de todas as coisas e por isso você trabalha para Ele. Não é sair de casa chutando lata porque tem culto. Não é sair de casa reclamando porque você teve um dia cansativo de trabalho e tem que vir para o culto. Não é reclamar porque chegou em casa, não deu nem para jogar uma aguinha no sovaco para vir para o culto. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Mas é melhor você, sem jogar água no sovaco, do que deixar de vir. Escute, desde que você entenda que esse não é um ato religioso. Escute, a igreja não se resume no reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. E se você entende que ela faz parte, e você prioriza tudo que acontece aqui, você está sim priorizando o reino. E são desses valores que eu falo que a nossa vida é mudada. Pastor, não concordo, amém, você pode ficar com a sua corda, eu fico com a minha. Mas a realidade é que aonde Jesus entra, os valores são transformados. Pastor, tive um dia cansativo, será que compensa ir para a igreja? Depende. Se for obrigação não, mas se for por amor, compensa. O que de fato muda a nossa vida acerca da igreja, quando eu digo agora fisicamente falando o templo, é conhecer a Cristo. É de fato conhecer Ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não tem como nós conhecermos Ele e não caminharmos fundamentado no amor. Sabe por quê? Deus é amor. Tudo que nós fazemos depois que de fato conhecemos a Cristo é fundamentado no amor. Tudo. Se nós permitirmos com que o amor de Deus nos sustente, não tem como dar errado. Vamos continuar lendo. Verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido, como convém no Senhor. Amém, as irmãs aí? Gente, fica com raiva de mim não, fica tranquila. Vamos ler de novo? Eu acho legal esse versículo. Vamos ler de novo? Vamos.
O homem quiser dar uma estufada no peito aí. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido, como convém no Senhor. Amém, gente? É só esse que eu queria ler, e aí vamos deixar os outros para... Vamos ler o 19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Amém? Vamos ler de novo, né? Para a gente, né? Senão vai achar que eu estou favorecendo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Amém? Gente, Deus falou comigo nesse versículo demais. Eu não quero menosprezar, entenda isso, é característica da maioria das mulheres. A maioria das mulheres falam muito, sim ou não? Sim ou não? A maioria falam muito, sim ou não? Gente, eu só tenho uma regra, uma exceção só, até hoje é a pastora Andréa. Pastor, o que isso quer dizer? A mulher por falar muito, e às vezes o homem por tentar ficar calado, ele tem a tendência a querer ficar com raivinha, sabe? Sim ou não, gente? Eu estou falando porque eu sou homem também. E aí sabe o que esse texto está dizendo para você, marido? Seja homem de verdade, engula o seu orgulho e decida amar sua esposa. Pastor, o que isso tem a ver com conhecer a Cristo? Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos encontramos com a realidade dele, os nossos valores são transformados. Escute, lembre-se que no reino dos céus quem perde, ganha. Os nossos casamentos às vezes viram briga de braço de ferro. Vamos ver quem é mais forte. Então esse texto está direcionado exatamente a isso. Nós precisamos ser homens suficientes, nós, que Deus nos ajude, amém? A ponto de não guardar nada contra as nossas esposas. Verso 20. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Vamos deixar para lá, né? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Amém, gente? Os filhos, ou melhor, os pais precisam dar uma forcinha para os filhos. Sabe? Às vezes, você precisa comprar uma cinta e dar um nome para ela de diálogo. Aí se o filho não quiser fazer, você fala, vamos ter um diálogo? Eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? 22. Servos, obedeçam em tudo a seus pais. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerem, fazem de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá injustiça em troco, e injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Pastor, o que tem a ver esse texto em conhecer a Deus? Você vai ver que todo o texto, eu não quis ler ele para não nos estendermos. Ele começa falando de olhar para o alto, ele começa a falar de valores, depois ele fala acerca do novo nascimento, porque ele está dizendo de uma nova vida, diz aquilo que precisa ser morto, uma vida antiga, ok? E depois ele chega nesse ponto, falando de como a mulher deve se comportar, como o homem deve se comportar, como o filho deve se comportar, como um pai deve se comportar. Sabe por que isso? Porque aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida começa de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Sabe o que isso quer dizer? As primeiras pessoas que vão ver aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, o que corresponde ao encontro que você teve com Cristo, são aqueles da sua casa.
É por isso que ele vai falando sobre isso. Do marido, da esposa, do filho. Ele fala, a mudança que eu quero, o que ele quer dizer é, a mudança que eu vou fazer vai começar de dentro para fora. E por que depois ele fala do trabalho? Sabe por quê? Quando você é mudado de dentro para fora, as coisas começam a mudar dentro da sua casa, a sua família começa a mudar, o seu valor começa a mudar, você começa a ver de fato Cristo em tudo que você vai fazer, o seu coração é transformado, lá fora você se torna referência em tudo que você faz. E o que precisa acontecer hoje é exatamente o Cristo que conhecemos sendo expressado lá fora através daquilo que fazemos. Como eu creio nisso? Essa é uma realidade que nós precisamos viver. Cristo mudar a nossa história, mudar o nosso interior, mudar os nossos valores, mudar a nossa casa. Até que alguns ambientes públicos, entre aspas, também percebam a mudança. Por isso que depois ele diz acerca do Senhor. Porque Deus começa a fazer algo de dentro para fora. Tudo que Deus quer fazer, tudo que o encontro com Cristo faz é mudar os nossos valores. Os nossos valores precisam ser transformados através de Cristo. Não existe nada que tem que ser mais importante para mim e para você como cristão do que ouvir a voz de Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer. É permitir com que os nossos valores sejam mudados. É não permitir com que o sistema diga para você o que é certo e o que é errado. Mas o que de fato é certo, o que é errado, é o que a Bíblia diz. Permita com que Cristo mude os seus valores. Talvez a água que nós bebemos até hoje era do poço de Jacó. Mas Jesus quer te dar uma água que vai transformar a sua vida. Que vai tratar todas as frustrações que você teve, que vai preencher o seu interior, que vai trazer respostas, que vai mudar os seus valores, que vai te fazer olhar para os céus, que vai nos fazer amar o que Ele ama, que nos ensina a ser um melhor pai, que nos ensina a ser um melhor marido. É isso que Colossenses está dizendo, que ensina as mulheres a serem uma melhor esposa, uma melhor mãe, que ensina o filho a ser o melhor filho. E tudo isso nós temos que estar ligado à realidade do reino, com os valores do reino, senão nós não conseguimos. Por exemplo, se um homem hoje for muito carinhoso, se ficar se declarando para a mulher, ele é tido como, gente? Não precisa falar não, mas todo mundo sabe, né? Só que o texto está dizendo aqui que a gente deve fazer o quê? É amar, não é isso? Escute, não importa o que os outros dizem, importa o que a Bíblia diz a seu respeito. Decida amar a Cristo acima de todas as coisas e permita com que Ele mude os valores da sua vida. Decida ouvir Ele, porque não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. Não importa a tempestade, a circunstância, se você ouvir a Ele, tudo vai ficar bem. Eu tenho me deparado com algumas circunstâncias que têm mexido comigo, e uma delas mexeu comigo hoje. Eu fui almoçar com a minha esposa hoje, porque nós estamos fazendo 20 anos de casados. E eu confesso que ela é a mulher mais linda desse lugar. Me perdoem as outras. E quem tem a sua, fique com a sua opinião, porque a minha cuido eu. Pastor, 20 anos é. E eu falei, não, eu vou almoçar com a minha esposa hoje. Nós fomos almoçar juntos.
E sabe, nesses dias, o meu coração tem sido tomado por esses valores, por essa realidade. Por quanto o casamento tem valor, por quanto uma família tem valor, por quanto o relacionamento tem valor, o quanto amigos tem valor, o quanto a igreja tem valor. E Deus tem tomado o meu coração com isso. E nós estávamos almoçando e íamos embora. Na hora que eu estava saindo com ela, eu fui colocar o ticket na roleta. E a hora que eu fui colocar, Deus falou para mim, olhe para o lado. A hora que eu olhei para o lado, tinha 2 senhores. Mas era evidente que um era mais velho e o outro mais novo, acredito ser o pai e o filho, que eles chegaram juntos. Só que o filho já tinha mais de 40, 50 anos e o pai aparentava 70 e poucos anos. Deus falou para mim, aquilo tem valor. E Ele falou para mim assim, vai lá e pague a conta deles. Eu falei, Deus, como assim? Eu nunca vi esses caras. Eu dei o ticket para minha esposa, eu falei, fica aqui, voltei lá no caixa. Eu falei, moço, você está vendo aqueles 2 caras lá? Aqueles 2 senhores? Sei, moço. Como que eu faço para pagar a conta deles? Ela falou, não tem problema, fala, eu vou pagar aqui. Tá bom, então paga aí. Paguei o valor. E falei para ela assim, ó, diga para eles que esse é um presente do meu amigo Jesus. Aí eu saí, aí ela falou, mas como é seu nome? Eu falei, você não precisa pôr o meu nome. Ela falou, não, mas é bom para eles saberem. Eu falei, mas eles nem me conhecem. Ela falou assim, como assim? Não me conhece. Eu falei, nem me importa que eles me conheçam, eu só quero que eles conheçam o meu amigo. Paguei a conta dele e fui embora. Exatamente hoje nós estamos fazendo 20 anos de casado. Gente, nada contra quem quer comemorar, tá certo, faça isso, tá certo. Só que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi estar aqui. Pastor, por quê? Sem Cristo não existe casamento. Não existe nenhuma comemoração que supere aquilo que Cristo pode fazer na sua vida. Pastor, o que tem a ver com a história que você contou? Não importa se eu fui almoçar com a minha esposa. Aonde eu estiver vivendo, seja o que for, eu preciso ouvir a voz de Deus. E depois eu saí de lá e fui atender um cliente. E aí conversei com o rapaz. Depois na praça tinha um banco e eu sentei e eu chorava a Deus. Eu dizia, Deus, obrigado por poder ouvir a sua voz. Obrigado por poder ouvir a sua voz. Escute, receber presente é top, mas ouvir a voz dele, seja para dar, é muito melhor. Tudo que Deus quer é que nós sejamos uma igreja que de fato conheça Ele, a ponto de quando Ele falar, nós reconhecemos. Pastor, talvez eles estavam lá e tinham condições. A questão não é se tinha condições. A questão é ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer que façamos. Não existe nada melhor do que ouvir a voz de Deus, do que conhecer a Ele. Não é sobre o poço, é sobre a água que traz vida. Permitir com que essa mudança aconteça de dentro para fora. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Você não precisa ler. Depois, se você quiser, você leia na sua casa, mas tem um livro. Ou melhor, existe um texto no livro de Jó.
42, verso 5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou ler de novo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei você, mas eu não quero conhecer Deus de ouvir falar. Eu quero ver Ele. Eu não quero ir até o poço, que seja lá quem foi que furou. Eu quero com a picareta na mão furar o poço junto. E a primeira água que sair de lá, eu beber junto. O que o senhor está querendo dizer? Não quero mais ficar falando de experiência e de história de outros. Eu quero ter a minha experiência. Não se iluda com o que o mundo evangélico tem dito de ser um grande pregador, de ir às nações. Não queira isso se Deus não tem isso. Mas uma coisa eu e você precisamos: conhecer e prosseguir em conhecer. Pastor, mas e se for isso que Deus tem? Quando você conhecer Ele, Ele vai cuidar de tudo. Mas pastor, eu não tenho que fazer conexões, você não tem que fazer nada. Ele é a conexão. Ele é o caminho. Não se iluda. Decida conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Deixa Ele entrar dentro de você hoje. Deixa Ele entrar dentro de você hoje e mudar os seus valores. Deixa Ele mudar a sua forma de pensar. Que Ele transforme o nosso coração, a nossa mente. Feche os seus olhos e fale com Deus nessa noite. Fale com Ele nessa noite. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Vamos, fale com Deus. Quero te conhecer. Diga, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como uma criança me embriagar do seu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar.
Talvez você já conheceu e já bebeu da água do poço. Pastor, é 2, é 3, é 5, é 10 anos, 20 anos que eu sou crente. Se nada mudou, você bebeu da água do poço. Mas Jesus está dizendo: eu quero te dar uma água que vai mudar a sua vida. Se você quer beber de Cristo nessa noite, levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e levante um clamor junto com suas mãos. Talvez você já conheceu, não tem problema, prossiga em conhecer. Deixa Ele agitar as águas dentro de você. Já existe um rio já. Vamos. Diga: Jesus, eu quero viver isso. Jesus, eu quero te conhecer. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer, Jesus. Quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, amar, Pai, como criança, no seu amor. Eu queria pedir para você algo. Você que está com a sua família aqui, se reunisse com ela. Vamos orar juntos. Pastor, não pode aglomerar. Se você não pode se reunir com a sua família aqui, você já estava na sua casa, aí fica difícil. Se reúna junto com a sua família. E essa oração vai começar por aquele que não está aqui. Talvez um filho, talvez a esposa, o esposo. Talvez um parente, alguém que você queira que esteja aqui e não está. Diga: Jesus, eu quero orar para que o Senhor possa tocar e que eu possa ser o caminho para que ele conheça Cristo. Comece a orar, comece a declarar: Jesus, que a água possa fluir de mim, que a água possa fluir de mim. Muda a minha vida, muda os meus valores, que Cristo possa ser visto lá na minha casa. Comece a declarar no milagre. Diga: em nome de Jesus, ele vai se converter, ela vai se converter. O teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, aproximei, permaneci. O teu olhar me consumir. Agora comece a orar um pelo outro, o esposo pela esposa, pelos filhos. Comece a orar, comece a dizer: Jesus, vem queimar no coração da minha esposa, vem queimar no coração do meu esposo. Que ele possa se encontrar contigo, que ela possa se encontrar contigo.
Ei, marido, você tem sim uma responsabilidade, não é de mandar na sua esposa, mas de fazer com que ela conheça Cristo através da sua vida. Pais, essa é a nossa responsabilidade, que os nossos filhos conheçam a Cristo através de nós. Vamos, ore, diga: Jesus, dê uma experiência para minha esposa, dê uma experiência para o meu esposo, que eles possam experimentar de Ti. Vamos. Agora você, como filho de Deus, tem autoridade. Vamos, declare vida. Eu me apaixonar por todos os outros amores. Que a vida de Cristo possa tocar a sua família. Que Cristo possa se revelar, que você conheça Cristo. A sua vida, a sua família não será mais a mesma, se ela olhar nos olhos dele e beber da água que ele tem para dar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho leite.